A lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. Cantou Beto Guedes, né? Aí desde que da década de 70, 80, tinha essa canção. A lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. Desde que foi escrito Bhagavad Gita, foi escrito a Bíblia, foi escrito os 10 Mandamentos por Moisés, né? Que essas lições nos chegam. O Evangelho, segundo Allan Kardec, né? O Evangelho, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, desde que tudo isso nos chegou. Os livros da cultura africana, através de Pierre Fatumbi Verger. A lição já sabemos de cor, já recebemos essas lições em planeta Terra por diversos idiomas, por diversas culturas. E quando pomos todos esses livros na mesa, a gente olha e faz assim, não tem muito mais o que ser revelado, será? Enfim, não é? Então, às vezes, as pessoas ficam procurando, eu preciso aprender, me revelar. E aquilo já está ali, já foi revelado para a gente. E existem 10 mandamentos básicos. 10 mandamentos básicos ali, que nos revelam bastante coisa. Então, por que é tão difícil aprender? Por que é tão difícil executar o bem? Não é? Não falo eu, você, o João, o Pedro, eu falo na humanidade. Porque às vezes é tão difícil. Em vez da gente abrir a boca para dizer uma coisa que pacifica, abrimos a boca para dizer uma coisa que humilha, abrimos a boca para dizer uma coisa que baixa a estima do outro. Não é? Por que não abrimos a boca para dizer palavras que venham melhorar o ambiente que estamos vivendo, o ambiente das pessoas? Tudo que acontece de uma forma alienada, ou a gente não percebe, ou a gente não aproveita. Então, a conscientização é uma coisa extremamente importante. Uma coisa que afasta muito todos nós da energia da cura, de nos ser uma pessoa curada, não significa também, família, não ser uma pessoa que adoeça. O contrário de doença não é cura. O contrário de doença é saúde. Então, você pode ser uma pessoa que está num momento que não está com a saúde boa, né? Está na polaridade da doença, mas é uma pessoa que já tem a alma curada em alguns aspectos. Da mesma forma que você pode estar sadio, não estar com doença nesse momento, mas a sua alma ainda não alcançou algumas curas profundas que são importantes, né? Aquelas curas que muitas vezes não nos permite, não nos deixa adoecer mais. Como Jesus falou, né, para a samaritana, vem beber da minha água que você nunca mais terá sede. Não é sede da boca que ele estava falando, necessidade de se hidratar. É óbvio que é de outra sede. Entendeu? Aquela água que cura, né? Aquela sede que adoece. Né? Então, hoje eles pediram para que todos nós refletíssemos, eles, os mestres ascensos, que estão providenciando essa semana de cura para a gente, da quarta à próxima quarta, eles pediram a Lu, chama as pessoas para refletir um pouco sobre o mal que sai da boca. Por que o mal sai da nossa boca? Porque a lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. No momento que a gente tomar consciência de que uma palavra mal colocada, uma palavra que agride, fere, não é? Significa que a doença está correndo nas nossas veias. Espadas, venenos para machucar as pessoas, para expor as pessoas, né? Para deteriorar o emocional, a vida das pessoas. Por que isso? Por que escolhemos ser um ser tão destrutivo?
Então, a energia da cura, ela começa a trabalhar nesse primeiro ponto, já, onde a gente adquire uma maturidade espiritual e vê o quanta energia a gente joga fora, quanto a gente estimula o veneno a crescer dentro do nosso sangue para jogar no outro, para picar no outro, né? Se é aquela cobra que pica o outro com o seu veneno. E esquece de pensar o seguinte, olha, se eu envenenei, porque eu tenho veneno. Se eu tenho veneno, esse veneno também está me fazendo mal. Eu posso ainda não estar percebendo aonde esse veneno está me fazendo mal. Não é bom que eu vá buscar um trabalho de autoconhecimento, até para aprender, olha, esse veneno está fazendo mal em tal aspecto da minha vida. Então é extremamente importante, né? Jesus falava o mal que sai da boca. Então é muito importante. Então tem males que saem da boca que entram também em nós pelos nossos ouvidos. Né? Os nossos ouvidos. Hoje eu estava com o meu grupo de iniciados, estava falando com eles. A gente estava trabalhando até agora. Aí eu vim aqui agora trabalhar com todos vocês. Jesus disse que se 2 ou mais pessoas falarem o nome dele, ele está presente. Então, se 2 ou mais pessoas estiverem falando sobre Hitler, por exemplo, então Hitler estará presente. Se 2 ou mais pessoas estiverem cultuando uma fofoca, um mal, falando outras coisas que não são construtivas, né? É óbvio que o que estará presente daquela pessoa é algo muito diferente das forças luminosas. As forças luminosas não abrem a boca para xingar ninguém. Não é assim que funciona. Então, uma das primeiras curas que todos os grandes mestres nos deixou, né, inclusive Jesus, olha o mal que sai pela boca. Olha o mal que sai e o mal que pela boca entra. Então, esse é uma das grandes formas de adoecermos o nosso corpo, de adoecermos a nossa alma, de adoecermos nossa família, adoecer nossos filhos, adoecer o mundo, né? Que vai se proliferando tudo isso. Então, hoje nós vamos orar com muita dedicação e profundidade. Vamos orar para a boca do mundo. Músicas que são extremamente agressivas, que falam de bater, que falam de matar, que falam de morrer, e não trazem absolutamente nada, né? A não ser o estímulo à violência. Vocês já observaram? Tem músicas que estimam a violência. Eu me lembro claramente do Carnaval de Salvador, quando eu era jovem, que as músicas eram de brincada, as pessoas brincavam, as crianças estavam dançando na rua. Depois as músicas começaram a ser de mete o cotovelo, sai do caminho, vamos lá. E aumentou bastante a violência, o carnaval mudou. Tirou as crianças, os pais e filhos da rua, né? Porque eram músicas que estimulavam naquelas pessoas que estavam ali uma forma de dançar que você entrava naquilo ali, você ia com as costas roxas, com a barriga roxa, sem unha. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Então, realmente, né, a gente precisa pensar muito, porque o som, a voz, ele é uma coisa que pode magnetizar luz para nós, como pode ser também uma forma da gente magnetizar muitas sombras. As maiores doenças que a gente tem é pela boca. Tem pessoas que não percebem, né? Não percebem. Eu conheço uma pessoa que o pai teve uma infelicidade de fazer uma bobagem num banco, fez uma coisa ilegal, o banco descobriu, mandou embora.
Essa pessoa xingou, crucificou o pai, gritou, falou, xingou. Com o passar do tempo, foi o que aconteceu com essa pessoa. Não é? Foi pego bêbada, dirigindo, e perdeu o emprego do mesmo jeito que o pai perdeu, por justa causa. Então, é assim que a vida é. Eu soube desse caso, fiquei, puxa vida. Não é? Essa pessoa que fez tanto isso, vocês devem estar se lembrando de outros casos também. Pessoas que falou tão mal, conheço pessoas que falou tão mal da filha dos outros, que engravidaram, solteira, falou, e de acontecer a mesma coisa dentro da família. E aí como é que fica, né? Então é para isso que eu convido todas essas almas que estão comigo aqui hoje, para nós fazermos uma revisão de consciência sobre a nossa fala, sobre o som que nós emitimos para o mundo, sobre as palavras que nós dizemos para as pessoas. Como nós fazemos isso? A nossa intenção. O que a gente está buscando mesmo? Né? Aqueles conselhos que são muito mais para o nosso ego aparecer do que realmente melhorar a vida da pessoa. Pessoas que dão conselho a quem não conhece, tem que tomar muito cuidado. Você pode aconselhar uma pessoa que você não sabe quem é e ela fazer o seu conselho e não dar conta. Quantas pessoas eu conheço que fizeram o que o conselheiro mandou e não deu conta, ou se suicidou, ou ficou triste, ou ficou abalado, ou abandonou carreira. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente pode dar um conselho a quem a gente não conhece e aquela pessoa está num nível de desespero tão grande que se agarra ao nosso conselho, faz o que nós dissemos e depois ela pode não dar conta. E aí o conselheiro diz assim, se eu soubesse que ela ia fazer isso, eu não teria aconselhado, mas agora já aconteceu. Não é? Então, tudo isso são doenças. Tudo isso são doenças. É porque nós, em planeta Terra, só reconhecemos como doenças quando os nossos comportamentos chegam ao nosso corpo físico. No filme de Nosso Lar, que eu já assisti assim, mais de 40 vezes aquele filme, e tenho certeza que vou assistir milhares de vezes, porque cada palavra, às vezes, é um ensinamento, um aprendizado importante. Um filme que fala da vida com um homem que é André Luiz. Eu li praticamente todos os livros que Chico Xavier psicografou pelo André Luiz, né? Tem um momento ali que é exatamente sobre isso que nós estamos falando. Da boca, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente... Né? Emmanuel fala assim, uma vida pode se perder num instante. E quantos séculos, às vezes, podemos demorar para recuperar esse instante? Então, vamos aproveitar bem a nossa prece de hoje para refletirmos sobre isso. Muitas vezes a pessoa tem muito boa vontade, mas boa vontade só não é suficiente. Para a gente dar um conselho a alguém, tem que ter boa vontade e conhecer a vida daquela pessoa para ver se ela realmente tem estrutura, condições de fazer aquilo que a gente está aconselhando. Não é? Então, tudo isso... Existem as doenças conscientes que a gente faz pela boca, que é quando roga praga, quer que as pessoas morram, quer que as pessoas vão, sei lá, ficar xingando, Essas são conscientes. Quem está praguejando assim, desejando a morte do outro, não é? Está praguejando, essa doença é consciente. Mas existem aquelas doenças da boca também, inconscientes, que é, por exemplo, a gente aconselhar pessoas em momentos de desespero sem conhecê-las direito, sem saber se elas realmente têm estrutura e condição de fazer aquilo que a gente está orientando. Existe muita coisa aí para a gente poder ver.